Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área e a janela acabou, fechou, né? Agora entrada para o futebol brasileiro somente em 2023, salve a questão de jogadores que não tenham contratos a partir de hoje, né? Na verdade, desde ontem, retroativo, né? Do dia 15 para trás, quem não tiver com o contrato em vigor pode sim ingressar no futebol brasileiro. Apenas isso, tá? Só ressaltando para vocês essa questão. O cara que tiver contrato hoje, dia 16 de agosto, e rescindir, vai ficar parado aí até o final do ano de 2022, caso queira vir para o Flamengo, tá? Mas a janela europeia ainda permanece. É uma coisa meio difícil, né? Então, o pessoal que tem contrato ainda, rescindir agora, pode ir para um outro clube do futebol europeu, mas para o futebol brasileiro não pode. São os caras que tinham contrato, né, até ontem, dia 15, e acabaram, né, rescindindo esse contrato, aí sim poderiam vir. Então, uma confusão danada, mas acredito que não tenha assim nenhum jogador que o Flamengo tem interesse, que tenha acabado o contrato ontem, possa vir para o Flamengo ainda, né? Lembrando a vocês o seguinte, que a inscrição do Campeonato Brasileiro, Nação Rubro-Negra, acaba no dia 26 de agosto, tá? O Flamengo poderá inscrever jogadores, mais 2 jogadores, né? Porque o Varela é um deles, mais 2 jogadores, para a Taça Libertadores da América, até 2 dias antes do jogo do Vélez Sarsfield. Ou seja, o jogo contra o Vélez, dia 31, e você pode inscrever até o dia 29, né? No caso, o Mengão. Então, galera que está chegando pela primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação, tá? Lembrar vocês que quando chegarmos a 300 mil inscritos estaremos sorteando um manto sagrado. Avisar vocês também da nossa parceria com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a que tem a melhor cotação no mercado. A gente está deixando sempre o link no comentário fixado. Então, você aí já clica lá, já faz aí as suas apostas, né? Tem todos os campeonatos possíveis e imagináveis, galera que gosta de apostar. E então já utilize a Bet Nacional, que você receberá seu dinheiro via Pix rapidamente, tá? Você faz, né, o seu depósito via Pix e também a retirada é via Pix e é muito rápido, você não irá se arrepender, tá? A galera tem gostado muito da Bet Nacional. Pessoal, então fechou a janela, o Flamengo confirmou 4 reforços, né? 2 jogadores chilenos, um uruguaio e um brasileiro, Everton Cebolinha, Vidal, Pulgar e também Varela, um lateral direito, 2 homens de meio campo e um atacante, tá? Esse aí foi o saldo. O Flamengo, infelizmente, não conseguiu contratar o jogador Oscar, né? E aí, né, meus amigos, o Oscar com certeza ficou muito chateado, e devido à instabilidade, né, dos chineses, frustrando os planos de Oscar, melando a negociação com o Flamengo, tá? Então, o Oscar já tinha acertado tudo com o Flamengo, né? Muitos vão dizer, não houve o contrato do Flamengo que mandou lá para a China, não existiu nada disso. Pessoal, com o Oscar estava tudo resolvido e sacramentado, né? E os chineses não responderam ao Flamengo. Simplesmente isso, meus amigos. E levaram em banho-maria até hoje, não queriam liberar o jogador. Agora quero ver como é que vai ficar o clima entre Oscar e chineses, né? O Oscar que tem contrato com o Xangai até 2024, né? O Oscar que se pronunciou após, né, o acerto com o Flamengo. Ele disse assim nas suas redes sociais: "Fala galera, queria agradecer a todos pelo carinho e mensagens recebidas nesse último mês, principalmente de todos os torcedores do Flamengo. Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar neste momento, tá? Neste momento. Desejo muita sorte ao clube
e a todos os amigos que tenho por lá no restante desta temporada. Obrigado a todos, tá? Então, essas palavras aqui foram proferidas pelo jogador meio-campista Oscar, tá? Então, pelas palavras dele, falando que neste momento não foi possível, mas o Flamengo trabalha, assim, nas próximas janelas, essa contratação do jogador Oscar, né? Falando no Oscar, porra, cara, treta entre jornalistas, né? Mauro César respondendo ao Fabrício Romano e a confusão bombando aí na web, né, cara? O povo já gosta de pouca treta, né? E ainda com essa questão, Oscar não vem para o Flamengo e a confusão entre Mauro César e Fabrício Romano teve seu capítulo final. Tudo começou quando Mauro, só para recapitular para a galera, no dia 15 de julho desmentiu a informação de Fabrício Romano sobre a negociação do jogador Oscar com o Mengão. O jornalista brasileiro polemizou ao publicar o seguinte tweet, entre aspas, incrível como qualquer boato que chegue pela imprensa com sotaque italiano seja tratado por aqui imediatamente como verdade. É o caso de Oscar, que em momento algum negociou com o Flamengo, mas o italiano não levou na boa e respondeu ao jornalista. Por que ele não fala? Boato do italiano foi bom, parece, disse Fabrício depois de nova informação sobre Oscar, que repercutia cravando o acerto do meia com o Flamengo. O jornalista Fabrício Romano seguiu provocando enquanto Mauro se calava. Ele não fala mais, tem problemas de conexão no Brasil, mas o italiano zombou cedo demais. A janela fechou às 23h59, né? E a informação do Caê Mota dizendo que os chineses não liberariam, né? Por isso, com o desfecho de Oscar permanecendo na China, Mauro César não deixou de se pronunciar. O brasileiro desabafa, fala sobre acusações que recebeu, além de comentários tóxicos. Ele ainda voltou a zombar com sotaque italiano e afirma que sempre esteve ali respondendo Fabrício, que se perguntava onde Mauro se encontrava. Com print do italiano sobre a negociação e também sobre ele mesmo, Mauro responde provocações, né? Enfim, estou por aqui, sempre estive aproveitando, como se diz, peço desculpa aos torcedores do Flamengo, me equivoquei com o sotaque italiano, não foram poucos que me acusaram de desrespeitar o trabalho de outro jornalista. Absurdo, basta reler o tweet abaixo para entender que a crítica foi ao complexo de vira-latas de muitos por aqui. Jornalistas acertam e erram, brasileiros ou não. Pela minha apuração, em 15 de julho, não havia negociação alguma, mas sim uma consulta ao Xangai sobre a possibilidade de Oscar ser emprestado ao Fla. Ou seja, eu só li, não vou continuar lendo a continuação da treta. Todos erram e acertam. Negociações andam e modificam de minuto a minuto, né? Foi o que o Mauro falou, que naquele momento não havia negociação, mas um minuto depois já havia negociação. Então as coisas foram mudando. Então há coisas que o Mauro acertou e outras que o Fabrício acertou. E no final, a informação do Fabrício acabou não se concretizando, a não vinda dele. Então, vida que segue, são dois grandes jornalistas, né, com cada um com as suas fontes, e é isso, tá bom, meus amigos? Então, só para falar sobre essa questão, tá? Vamos falar aqui agora sobre, eu sei que o momento é de Flamengo e Atlético Paranaense, né, mas na Argentina está repercutindo demais os últimos jogos do Flamengo. Esse jogo aí contra o Atlético Paranaense chamou muita atenção dos argentinos, né? Então a gente vai ler aqui para vocês alguns posicionamentos da imprensa lá da Argentina, né? O Olé da Argentina destacou que a vitória foi com o Santos e 10 reservas nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O veículo se mostra preocupado com o adversário do Vélez na Libertadores. O rival do Vélez na Libertadores ganhou o Atlético por 5-0 no Maracanã, isso porque o treinador colocou 10 suplentes, né? Para os argentinos, o Mengão está se preparando da melhor maneira para a grande semifinal entre as equipes, espantados com a formação reserva, eles voltam a exaltar o fato. O Flamengo se prepara da melhor maneira para a partida contra o Vélez, né? Goleou 5-0 no Maracanã, o treinador Dorival utilizou várias reservas. O Olé não foi o único veículo argentino a repercutir a goleada.
A ESPN local soltou um "Atenção Vélez" para alertar a equipe sobre o poder do Flamengo após goleada sobre o Atlético. Mais uma vez, o destaque ficou para a equipe reserva, tá? Então, tá aí a imprensa argentina, a ESPN argentina, e também o Olé, né? A ESPN argentina e o Olé, né? Exaltando o Flamengo e alertando o Vélez, né? A torcida argentina também colocando o Flamengo entre os assuntos mais comentados, né, meus amigos? Então, tá lá, né? Eliminados pelo Vélez, torcedores do Talleres resolvendo demonstrar total apoio ao rubro-negro usando o termo flageres. Os fãs da equipe Talharim pedem que o Mascherano vingue a eliminação deles. Os torcedores do Talleres foram bem cordiais, né, com o torcedor do Flamengo. Então, bem bacana, cara. Assim, porra, eu gostaria muito do Flamengo ter pego o Talleres para conhecer Córdoba, né? Enfim. Mas tá aí, né, os torcedores do Talleres exaltando o Flamengo, tá? Então tá lá, a Argentina, todo mundo fala sobre o Flamengo e tal, e a gente tá aí feliz da vida com essa fase do Mengão. Vamos falar aqui também sobre a questão, continuando na Libertadores, né, que a Conmebol estuda a saída de Guayaquil, né, da final da Libertadores, né, devido a problemas de segurança pública lá, né, entrou em estado de emergência por causa da violência. Segundo o ministro do Interior do Equador, Patrício Carrilho, o aumento da violência se dá por conta de gangues que entraram em estado de guerra contra o governo. Portanto, a Conmebol estuda uma mudança de local, já tem 2 lugares em pauta, tá? Um seria em Córdoba, né, no estádio do Talleres, bem bacana, ou então em alguma cidade colombiana, tá? Vale destacar que não é a primeira vez que a Conmebol avalia trocar a final da Libertadores, ok? Então, pode ser que aconteça essa mudança. Então, meus amigos, temos que ficar bem ligados com isso, tá bom? Falar aqui então, também agora voltando à parte do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né, o Flamengo foi multado por atrasar jogo contra o Corinthians no Brasileirão, tá? Foi multado em R$ 2.000 por retardar retorno, tá, da partida. Então os caras vão ganhando dinheiro atrás de dinheiro, mas o rubro-negro ainda pode entrar com recurso, tá? Então tá aí, né, cara, impressionante. Essa questão aí, cara, de ganhar dinheiro em cima de clube é complicado pra caramba, mas tá aí, faz parte da regra, e o Flamengo vai recorrer ainda sobre essa questão de atraso em jogo e multa de R$ 2.000. Sobre a questão aí da arbitragem da Copa do Brasil, já definida, né, pela CBF, Rafael Claus, o árbitro da partida, e gostaria de saber de vocês o que vocês acham da arbitragem do Rafael Claus, tá? Volto a falar, o que me preocupa é que o último jogo, né, assim, entre Flamengo e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, foi o Rafael Claus e deu um pênalti inexistente na minha visão do Isla no Cirino, tá? Tem gente que acha que foi, mas para mim não foi, tá? E aí o que me preocupa mais é a questão disciplinar. Eu espero que o Claus vá bem nessa questão disciplinar, né? Por que eu falo disso? Esse último jogo tivemos problema, né? O Alex Santana dando uma entrada violentíssima no jogador Vitor Hugo, e o pai do jogador foi às redes sociais reclamar da violência do Atlético Paranaense, tá, gente? É surreal mesmo o carrinho que ele deu, cara, uma tesoura violentíssima que poderia ter quebrado, né? O jogador poderia ter tido alguma ruptura no joelho, alguma coisa do gênero, né? Então, na conta do Instagram, o Wellington Silva, que é pai do Vitor Hugo, disse assim: para que essa covardia, Alex Santana, né? O pai do jogador continua destacando as consequências que a jogada poderia ter representado para a carreira do jogador. Caso houvesse uma lesão, o Wellington escreveu, poderia ter acabado com a carreira do Vitor Hugo, né? Para finalizar, ele agradeceu a Deus por não ter tido nada de grave com o menino. Ele escreveu: obrigado, meu Deus, por mais esse livramento,
tá? Então, graças a Deus, realmente não aconteceu nada com o garoto. Falando em garoto, né? O João Gomes, né, do Flamengo, dá banho de água fria no Manchester United. O United vem monitorando o jogador do Flamengo. Gostaria de contar com o João Gomes em breve, né? Então, o Flamengo tem embalado cada vez mais sob o comando de Dorival, né? E tem jogadores fundamentais, que é o caso do volante João Gomes, que foi citado pelo jornal inglês The Sun como sensação brasileira. O United recebeu um grande golpe de transferência com a sensação brasileira João Gomes. A estrela do Flamengo revelou que o Liverpool é o time da Premier que ele quer jogar em uma entrevista recente. Tá? A citação se deu por conta que o United vem monitorando o jogador e gostaria de contar com o atleta. Porém, o volante rubro-negro chegou a realmente afirmar em entrevista que, caso saia do time carioca, o Liverpool seria seu destino desejado. Ele disse assim: disputar o Champions é o meu maior sonho no futebol, meu e da minha família. O Liverpool é um time onde eu gostaria de jogar, tenho o maior desejo de jogar pelo Liverpool, afirmou o jogador, né? Então, cara, isso não quer dizer que o jogador não jogaria lá no... É um desejo que ele tem, mas se tiver uma ótima proposta do United, sei não, mas apesar que o United está numa péssima fase, tá? Então essas informações foram trazidas pelo torcedores.com, extraída do jornal The Sun, tá? É isso. Vamos falar aqui também rapidamente sobre a questão do Flamengo acionando a justiça o Paulo Guerreiro, tá? E para a galera entender o que houve, não sei se vocês lembram, mas quando houve o caso de doping, né? O Flamengo acabou pagando a questão de luvas pro atleta, né? Enfim, e aí com o caso de doping, o Flamengo acionou o Guerreiro à Justiça do Rio de Janeiro. O movimento é para que as autoridades intimem o centroavante por danos morais. Sendo assim, um oficial de justiça deverá notificar Paulo no estádio ressacada Casa do Avaí, tá? Então, aguardar. O Flamengo tentou renovar com o atleta, mas o tempo de contrato acabou atrapalhando o acerto. Guerreiro exigiu um vínculo de 3 anos para renovar, com as mesmas bases salariais atuais. Sendo assim, o Internacional entrou de vez na briga para contar com o jogador e acabou concretizando a negociação, tá? Então, o Flamengo aí, né, indo à justiça contra o Paulo Guerreiro. E pra gente, tem uma outra informação, né, da CBF também remarcando um jogo do Flamengo contra o Botafogo, mudando de sábado, 7 horas da noite, dia 27, para dia 28, às 11 horas da manhã, contra o Botafogo, tá? No Engenhão. E para terminar, né, o Rodrigo Caio evoluindo o seu tratamento, iniciando o processo de transição no Flamengo. Excelente notícia para a nação rubro-negra, tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouquinho, 1h30, estaremos de volta com novas informações, debate, etc. E fiquem com Deus, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal Deca CRN, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sininho de notificação, tá? Tá bom? Estamos chegando a 300 mil e quando chegarmos a essa marca, sortearemos o manto sagrado. Abraço a todos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.